Olá pessoal, tudo bem? Bom, quem conversa com vocês aqui é a professora Júnia Andrade. A gente vai trabalhar a disciplina Língua Portuguesa nas provas comentadas da ESAF, tá certo? Esse curso não é um curso teórico propriamente dito, também não é um curso de exercícios isolados. Aqui nós temos no ponto o curso do professor Décio Terro, que trabalha a teoria aliada a exercícios, né? É um curso de formação de língua portuguesa com adensamento em exercícios. Mas qual que é a diferença deste curso, propriamente dizendo, para o curso de teoria e exercício? Um curso de provas, pessoal, é um curso que atende prioritariamente a quem é veterano. Por quê? Quando eu falo veterano, é quem já vem estudando língua portuguesa e precisa ter acesso a provas executadas pela banca. Primeiro, para aprender como a banca recorta a disciplina língua portuguesa dentre as suas questões, né? Como ela vai aplicar no rol de questões que ela separa. Se a gente observar o edital da ESAF, a ESAF apresenta o edital de língua portuguesa pontuado por áreas, né? A gente tem grandes áreas macro gramaticais, vamos dizer assim, em que ela vai trabalhar sintaxe, a morfologia, semântica. Porém, se a gente colocar isso numa prova mesmo, pessoal, isso aí se reduz a praticamente 30% do que você estuda efetivamente uma gramática, tá? Por que eu estou falando isso? Ora, aqui não tem nem como eu mentir, porque eu vou trabalhar com provas nas mãos. Primeiro, se você trabalha com curso de provas comentadas, você vai aprender um português um pouco mais objetivo. Eu nem digo aprender de modo mais objetivo, você vai focar bem o seu estudo, trabalhando, né, filtrando muito dos conteúdos de português, trabalhando essencialmente com provas que já foram aplicadas pela banca. Outra, num curso de provas, quando a gente pega uma prova inteira, diferentemente de um curso de exercício, no exercício você treina para você aprender bem. No curso de provas comentadas, você treina para você entender a prova, como que a prova é formulada, inclusive para que você possa, vamos dizer assim, modificar a forma como você resolve a prova, não é? Tem alunos que a gente sabe que em concurso público, o que o aluno faz? Ele pega uma prova na ordem direta e sai respondendo essa prova. Muitas vezes ele vamos dizer assim, ele está fora do concurso, não porque ele não saiba a língua portuguesa, mas exatamente porque tem pouca prática de prova, não tem consciência de como aquele português entra naquelas provas daquela banca. E a ESAF exige que vocês façam provas e provas dela, tá? É lógico que lá no curso de exercício, o professor Décio Terro, ele toma um cuidado de aplicar exercícios da ESAF. Com certeza, porque a gente tem que trabalhar com exercícios da banca. Aqui, o foco são as provas. Então, o que nós vamos fazer? Mostrar questões para você, explicar quais são as questões mais fáceis, quais são os assuntos que eu priorizo, porque eu tenho que correr contra o tempo numa prova de auditor e de analista, pelas suas várias questões, pelo tamanho das provas do conjunto de provas objetivas, tá certo? Então, como é que vai ser o nosso curso? Como é que ele vai se desenrolar? Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Seguinte, a gente trabalha primeiro, né, na nossa dinâmica de curso, com um resumo dos assuntos recorrentes nas provas da ESAF, tá? Você não vai entrar cru assim nas provas, não. Eu tomei esse cuidado. Portanto, se você é iniciante também, não é ruim você fazer esse curso. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de um curso de provas comentadas. Então, eu entro primeiro com um resumo dos principais assuntos que a ESAF cobra em prova, né? Aqui não se trata de aprender português, mas de bater em cima daquilo que efetivamente cai, tá bom? Depois, aula 2, o que nós já vamos ver? Nós vamos pegar uma prova aplicada em 2014, tá certo? Do Ministério da Fazenda, tá? Foi uma prova mais simples, mas é uma prova bem recente, tá bom? Depois nós vamos pegar a prova de analista tributário da Receita de 2012, que foi um concurso que a gente diz assim, um dos divisores de águas em concurso público. Foi de 2009, 2012. Depois vamos pegar, na aula 4, a prova do auditor fiscal da Receita Federal. Naturalmente, você já deve ter feito essa prova, não tem problema. Cada aula de português é uma dinâmica diferente, tá? Vamos pegar a prova do MITUR, né, Ministério do Turismo 2013, a prova da EPPG,
que vai fazer concurso de novo agora em 2015, vamos pegar a prova de 2013, vamos pegar a prova do STN de 2012 e a prova de analista do DENIT foi aplicada também em 2012. Dessa forma, em 8 aulas, eu estou reunindo as principais provas aplicadas pela ESAF, né, nos seus, vamos dizer assim, mais recentemente, tá? Eu diria assim. E naturalmente eu escolhi provas que eu considero estratégicas para esse concurso do auditor fiscal, tá certo? E do analista também. Bom, vamos primeiro pensar um pouquinho na nossa aula demonstrativa de como a gente tem que trabalhar. Muita gente entra num concurso público sem informação nenhuma, tá certo? E quando se depara com o edital da ESAF, mesmo começando antes, a pessoa se desespera porque o volume vamos dizer assim, de conteúdos é um pouquinho grande se comparado a uma média de concursos. Na área fiscal você tem sempre o quê? Os chamados conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Houve até uma queda, se a gente pensar ano a ano, né, o que aconteceu com a Receita? Ela foi cada vez mais enxugando seus conteúdos, mas mesmo assim a gente tem conteúdos pesados, né? Nós temos as provas de conhecimentos gerais, que são provas de peso 1, né? Ressalvando aqui a língua portuguesa, que possui o dobro das questões de cada uma das disciplinas dos conhecimentos gerais, tá vendo? Você tem 20 questões em português, mas você tem que acertar 8 questões. Se você não acertar 8 questões, não adianta você fechar as outras provas todas, porque você não vai ser aprovado. A banca exige um mínimo, tá? Por disciplina, tá certo? Cada prova tem um mínimo que você tem que atingir. Português você precisa de 8, naturalmente, porque tem o dobro de questões das demais, tá bom? Depois você tem um conjunto das provas de conhecimentos específicos, tá? Que são provas realmente, vamos dizer assim, mais próprias do fisco e que tem peso 2, certo? Por exemplo, você vê, por exemplo, contabilidade geral e contabilidade avançada, que possui 20 questões, você tem, na verdade, que marcar 16 pontos, por quê? Aqui é peso 2, então tem que marcar esse valor aqui, tá? A banca exige um mínimo, tá certo, gente? Pelo conjunto de provas 1 e 2. Vamos dizer assim, essa tabela que eu estou mostrando aqui é do auditor fiscal, mas nós vamos entender, depois eu pego com vocês do analista tributário, vamos entender de uma forma parecida. Eu só peguei uma das grades para poder mostrar como que é interessante você pensar estrategicamente suas questões, tá? Então, quer dizer, você tem que ter um mínimo nesse conjunto de provas. Agora, vem cá. Quando você estiver fazendo um concurso do auditor e do analista, aqui na Receita Federal, o importante, tá? Desculpe se você já tem uma estratégia traçada, mas a gente que é professor tem que ter essa responsabilidade de não só entrar com a disciplina, mas de dar alguma colaboração a mais do que o arroz com feijão, vamos dizer assim, né? Então eu vou citar algumas coisas que eu acho interessantes. Quando você estiver fazendo uma prova, nunca comece, por exemplo, pela ordem direta de todos os eventos que você tem. Nunca faça isso. O ideal é que você escolha, primeiro, a disciplina com a qual você se familiariza, para que você possa ir ganhando moral na prova, possa te dar um conforto de resolução. Se você é bom em administração geral e pública, e estudou bastante essa disciplina, comece por ela. Né? Você vai lá nas 10 questões de administração geral e pública. Você é bom de administrativo, então depois você vai para administrativo. E você vai empurrando para o final aquilo que é mais difícil. Mas com a seguinte consciência, você não vai bater as 10 questões de administração geral de cara, não. O que você vai fazer? Você vai resolver umas 5 ou 6 questões de administração geral, depois umas 5 ou 6 questões de direito administrativo, vai resolvendo um pouquinho de cada coisa, para passar do mínimo, gente. Cheguei à prova de português, eu vou fazer umas 10 questões de português. Para quê? Para eu passar do mínimo, eu vou escolher questões inclusive, não é só, não vou fazer da questão número 1 até a questão número 10, não é isso. Eu vou escolher questões para que eu passe desse mínimo aqui. Depois que eu cumprir isso, aí sim eu vou respirar, eu vou relaxar e vou começar a fazer o restante da prova, para que eu não possa deixar nada em branco, eu vou chutar o que eu achar que eu deva chutar, tá bom? E assim eu faço também com a prova de conhecimentos específicos, tá certo?
Por quê? Porque o ideal é que eu trabalhe, né, que eu administre a relação tempo e mínimo por disciplina, tá bom? Bom, como o meu métier é o português, vamos falar um pouquinho sobre o edital até eu chegar ao português para falar sobre essa estratégia de escolha, tá? De questões, porque tem como escolher questões na ESAF, ok? Ora, eu peguei aqui o último edital da Receita Federal, naturalmente o edital foi para auditor, tá? Os analistas vão acompanhar uma boa conosco, não tem problema nenhum. É apenas a título de demonstração, tá bom? Então, quer dizer, eu tenho a prova 1. O que acontece na prova 1? É uma prova de conhecimentos gerais, né? Que vale no máximo 70 pontos ponderados. A prova 2 também vale no máximo 140, porque o quê? Peso 2, se comparado com a prova 1, tá? E nós temos também a prova discursiva, que no último concurso constituiu uma fase única, tá certo? Constituiu fase única com as provas 1 e 2. Não houve segunda fase no último concurso da Receita Federal, tá, gente? Mas será que em 2015 eu posso esperar uma segunda fase? Olha, a gente não sabe, a Receita muda muito, tá? Pode ser que ela começou com discursivas em 2009, 2012, tá certo? E nesses dois concursos, antes eram 6 provas discursivas, caíram para 4 provas discursivas, hoje são 2 provas, pelo menos para auditor fiscal, tá? O analista tributário faz uma questão extensa, uma única questão, parece que de 60 linhas no máximo. Mas enfim, aqui no ponto nós temos o PDF para discursivas, aí já é um outro assunto. Mas você tinha nesse edital de 2014, né, a discursiva, valendo 60 pontos no máximo, né? Havia 2 questões na prova discursiva, um total de 60 pontos. Enfim, para você conseguir passar, você teria que ter obtido por cada, vamos dizer assim, cada conjunto, 40 pontos, por exemplo, tem 40% dos pontos, tá certo? Em cada disciplina das provas objetivas 1 e 2. Você tem que ter 40% de português, 40% de direito constitucional, 40% de direito tributário, naturalmente contando o peso 2, tá? Nesse caso. Para você ir para a prova discursiva, você teria que somar 60% das provas 1 e 2 do total. Quer dizer, é 40% por disciplina, mas é 60% pelo conjunto. Então não adianta tirar só 40 por disciplina. Não, você tem que, alguma disciplina tem que te ajudar a atingir 60. Portanto, por isso que eu falei, comece daquela que você acha mais fácil, para você bater os mínimos e depois você vir arrecadando para conseguir pelo menos o mínimo da prova objetiva, tá? A média na ESAF de corte tem oscilado bastante, mas de certo modo é uma média bem menor do que no concurso tradicional. Quando o aluno olha essa quantidade de disciplinas aqui, né, que a gente observou no quadro, naturalmente, gente, é impossível vocês darem conta de tudo isso aqui, tá? Isso não existe. O que existe é que você tem que bater um percentual de estudos, né? Língua portuguesa. Qual que é o ideal? A gente consegue aqui no ponto, sim, 80%. Dá para conseguir no mínimo 80% da prova de língua portuguesa, tá? Treinando provas discursivas, sim, dá. Porque você vai, com treinamento de provas, você vai reiterando assuntos que se repetem demais, tudo bem? O que eu chamo a atenção de você? Por exemplo, se você pega uma prova na área dos tribunais, por exemplo, dos TRTs, você precisa fechar 95% a 100% de acerto. Isso no ESAF não tem jeito, tá certo? Impossível. Porque o número de disciplinas é muito alto e o grau de dificuldade também é bastante, eu diria assim, bastante alto no sentido de você ter questões extensas. Seria isso, tá? Então você vai ver o candidato passando com 63%, indo para a prova discursiva com essa média, tá certo? Candidato passando com 70%, tá certo? Em exames anteriores. Então, quer dizer, você precisa praticamente bater o mínimo e mais um pouquinho para que você consiga ir para a prova discursiva, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer? Olha só, aqui eu já joguei por uma questão de prova, mas a minha ideia, né, a gente vai continuar no próximo bloco esse assunto, eu vou te mostrar como a prova de português pode ser pensada, né? Como é que a gente entende a prova de português da ESAF e como a gente
trabalhe essa prova para que a gente consiga bater não só o mínimo, mas atingir um percentual considerado alto, 80%, 90% da prova, ou até, quem sabe, 100% da prova, tá certo? Não é impossível não, você vai ver que é bem tranquilo se você fizer um fitness, ou seja, um treinamento de provas comentadas, tá bom? Então até o próximo bloco.